Olá, concursando. Estamos aí mais um encontro, mais um bloco que a gente vai tratar agora do assunto ato administrativo. Bem, esse assunto é bem corriqueiro em bancas examinadoras como SESP-UNB, EFCC, ESAF, enfim, é critério quase que obrigatório em todas as bancas examinadoras. Então vamos trabalhar com bastante calma, pegando todas as fases, pegando todos os objetos, pegando como é que ele cai na prova. Na verdade, eu vou explicar para você toda a teoria e a todo momento eu vou fazer apontamentos de como isso é cobrado na prova e fazendo a diferenciação com outros tópicos para que você não caia nas chamadas pegadinhas dos concursos públicos. Então vamos acompanhar aqui comigo e a primeira coisa que a gente vai ver do ato administrativo é o conceito. Olha só, conceito de ato administrativo não é complicado, porque na verdade você pode ter certeza, ele não vai cobrar na tua prova conceito escrito, para que você grave o conceito todo. Você vai ter que entender o conceito. O ato administrativo diz que é a manifestação unilateral da administração pública. A primeira coisa que você tem que saber é o que é a administração pública, antes de entender mesmo o que seja manifestação unilateral. Aonde está a administração pública? Meu povo, a administração pública está lá no artigo 37, caput da Constituição. Eu posso dizer para você que a administração pública que tem a capacidade de soltar ato administrativo, somente a administração pública direta e a administração pública indireta. Quem é, Evandro? União, Estado, DF, município representa a administração pública direta, ou seja, as entidades políticas ou entidades da administração pública direta. E as entidades ou administração pública indireta, as entidades administrativas. Quem é essa daqui? Essa daqui é fácil, né? Eu ensinei um macete para vocês, que é a fase. Autarquia, fundação, sociedade de economia mista e empresa pública. Então eu vou trabalhar como sendo característica, como sendo administração pública, essas 8 pessoas. 4 pessoas da administração direta, mais 4 pessoas da administração indireta. Essas 8 pessoas correspondem à administração pública em sentido formal. A administração pública em sentido formal, que nada mais é do que são essas 8 pessoas aqui, somente elas podem soltar atos administrativos. Quando eu falo que é manifestação unilateral, é porque ela trabalha, ela manifesta a sua vontade sem pedir permissão para o administrado e cria uma obrigação para que o administrado execute essa função. Por exemplo, quando você recebe uma multa de trânsito, a multa de acordo com a Lei 9.503 de 97, que é o CTB, é uma multa impositiva. O policial rodoviário, o policial federal, rodoviário federal ou policial militar, ele chega e aplica uma penalidade em você, ele te dá uma multa. Mas se você for reparar, aquilo é chamado de penalidade administrativa, ou seja, nada mais é do que um ato administrativo. Nesse caso, é um ato administrativo enraizado do poder de polícia, porque é a administração pública punindo o particular. Então, vamos concatenar as ideias. O conceito de ato administrativo é toda manifestação unilateral que é a administração pública. Já mostrei para vocês o que é a administração pública. Eu disse para você que é unilateral porque é uma manifestação una, é uma manifestação de um lado só, a administração não pede permissão. Ou seja, é uma manifestação compulsória da administração pública. Aqui eu faço uma ressalva, tá, pessoal? Olha só, toma muito cuidado. Manifestação unilateral é conceito, olha aqui, de ato administrativo. Agora, se você pegar a manifestação bilateral, isso aqui está tratando de outro tópico que não tem nada a ver com a minha aula. Agora, esse aí é o tópico contrato administrativo. Evandro, o contrato administrativo tem alguma coisa a ver com ato administrativo? Não, o ato administrativo, a gente tem a mesma relação, administração particular ou administração. Contrato administrativo é administração com particular, mas aqui tem que ter uma coisa chamada anuência do particular, ou seja, no contrato administrativo o particular tem que aceitar. Então os dois negociam. Isso aqui não vale, tá? Isso aqui não é meu tópico. O meu tópico é manifestação unilateral que compõe o ato administrativo. Então você já sabe que quando a administração impõe a você alguma coisa, ou impõe a ela mesma de forma compulsória, ela tem que estar nessa qualidade. Aqui a gente vai matar uma questão muito bacana de bancas examinadoras, que diz o seguinte:
Toda ação do agente público toda ação do agente público, por estar enraizada da supremacia do interesse público, é considerado um ato administrativo. Lógico que não, isso está errado. Aí você pergunta para mim, Evandro, por que está errado se um agente público ele está trabalhando dentro de um órgão e, segundo a teoria do órgão, ele é administração pública? Por que um ato dele não pode ser considerado ato administrativo? Porque ele tem que estar, olha aqui, nessa qualidade. O que quer dizer isso? Ele tem que estar trabalhando para a administração pública. Vamos dar um exemplo. Você está na sua repartição pública, foi lá, assinou um documento, é ato administrativo? É, porque você está trabalhando para a administração pública. Aí no seu momento de intervalo você almoça, depois vai usar o banheiro. O ato de almoçar e usar o banheiro é um ato administrativo? Não. Então, nem todos os atos do agente público são considerados atos administrativos. Então, um ato administrativo é aquele que tem que ter uma manifestação unilateral, que é uma manifestação compulsória da administração pública, ou seja, um agente trabalhando que nessa qualidade por quê? Porque ele está trabalhando, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir direitos e obrigações a si próprio para terceiros. Eu vou enraizar agora de exemplo. Não precisa apavorar com isso aqui não, tá? Porque, na verdade, a prova não vai te pedir isso. A prova só vai querer saber se você tem noção o que é um ato administrativo no que tange ao conceito, pelo menos. Dá um exemplo de um ato administrativo para ela própria. Tranquilo. O ato de aposentadoria de um servidor. Está aposentando um servidor? Tá. Quando você aposenta um servidor, por exemplo, quando ele faz 70 anos, é chamada aposentadoria compulsória. Se você está aposentando ele compulsoriamente, você é administração, é uma manifestação unilateral que a administração pública tem e ela está agindo nessa qualidade e tenha por fim o quê? Nesse caso aqui, ela vai ou resguardar, ou transferir, ou modificar, ou extinguir, ou até mesmo, olha, declarar um direito. Nesse caso da aposentadoria, está declarando o direito de aposentadoria do cara que trabalhou naquele sisteminha, né? 35 anos de trabalho, 10 anos no antigo serviço público e 5 no antigo cargo. A gente vai dar as regras disso aí depois. Então, há um ato administrativo que ela faz para si próprio. O exemplo, a aposentadoria. Outro exemplo, uma demissão. Demitindo o servidor, ela está fazendo para ela mesma. Agora, e um ato administrativo para terceiros? Isso é fácil, né? A concessão de uma licença para a construção de um prédio, concessão de uma autorização, qualquer coisa que ela esteja fazendo para o particular externamente, vai ser classificado como o quê? Um ato administrativo com efeito para terceiros. Você imagina só um ato administrativo de caráter punitivo. Ela está fazendo o quê? Um fiscal que entra dentro do supermercado e o supermercado está com o produto estragado. Ela entra lá e dá uma multa e apreende aquelas mercadorias. Isso é faculdade do poder de polícia. A administração pública punindo o particular que fez o quê? Cometeu uma falta quando deveria obedecer à regulamentação legal. O poder de polícia, o poder regulamentar, o poder disciplinar, o poder hierárquico, o poder vinculado, o poder discricionário, todos os poderes nada mais são do que espécies de ato administrativo, manifestação da administração pública. Então a gente trabalhou todo o conceito para você aí. Agora a gente vai dar uma olhada em quê? Nos elementos e requisitos que compõem um ato administrativo. Lembrando que todo ato administrativo, todo ele, segue o parâmetro de ter 5 elementos ou 5 requisitos que a gente vai ver agora na parte de cada quadro. Olha aqui. Esses aqui são os elementos ou requisitos do ato. Ó, elementos ou requisitos do ato. Ah, meu povo, isso aqui é a coisa mais simples do mundo, né? Pelo amor de Deus, Deus é Pai. Olha só. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Dá até pra gente cantar aqui na web. Eu sei que é ridículo, sabe? Às vezes eu pareço ridículo, mas eu canto para te ajudar. Cofifomob, cofifomob. Pelo amor de Deus, tu vai errar isso aqui? Cofifomob, cofifomob, lá, canta que você nunca mais vai esquecer. Ah, pô, eu tive uma aula com um professor da web que é muito louco, ele ficava cantando e eu não esqueci. Não vai esquecer mesmo. Olha só. Code competência. Fi de finalidade. For de forma, mo de motivo e ob de objeto. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Aí você pergunta assim, Evandro, me explica como todo ato está enraizado de competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Fácil.
Eu acabo de pegar para você um ato administrativo. Vamos voltar aqui, vamos entrar lá no elemento requisito. Vamos lá. Ato administrativo. Toda manifestação unilateral, ou seja, aquela que ela age sem pedir para você, em que a administração pública, eu falei que quem solta ato é toda administração direta ou indireta, de acordo com o caput do artigo 37. Nessa qualidade, o agente tem que estar trabalhando, meu filho. Tenha por fim adquirir, resguardar, transferir, modificar e extinguir, ou declarar direitos e obrigações para si próprio ou para terceiros. E eu já falei para você, dei 4 exemplos aqui, uma demissão, uma aposentadoria, uma licença e uma autorização. Vamos ver aqui, já que a gente pegou a demissão, vamos ver os elementos, que são os 5 elementos que compõem um ato administrativo, por exemplo, de demissão. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Meu povo, competência não tem para onde correr. Toda competência está prescrita em lei. Exemplo, quando você pega 8.112,90 e você está dentro do Poder Executivo, a competência para demitir você é do Presidente da República. Se você estiver dentro do Poder Legislativo, a competência é do Presidente das Casas. Dentro do Poder Judiciário, a competência é do Presidente dos Tribunais, STJ, STF ou então do TRF. E se você estiver dentro do Ministério Público, a competência vai ser do Procurador-Geral da República. Por isso que eu faço uma brincadeira. Eu digo que para competente para demitir você que está na União, são os 4 o quê? Os 4 PRs. Então a competência tem que estar em uma lei. Não pode haver competência sem estar previsto numa lei, obrigatoriamente. Finalidade, não tem onde correr. Finalidade, toda finalidade é o quê? Pública. Então você sabe que a competência para demitir o cara tem que estar na lei. A finalidade tem que ser o quê? Tem que ser pública. E a forma, Evandro? A forma não tem para onde correr. A forma é escrita. Sempre escrita. Tem uma exceção lá na Lei 9.784 de 99, que é o Processo Administrativo Federal, que diz que alguns atos podem ser verbais, mas isso aí esquece. Só se cair expressamente assim. Se você quiser aí anotar, por exemplo, no seu caderno em casa, anota. Porque olha só, você que está estudando comigo, você tem que aprender uma coisa. Os alunos, eles têm uma capacidade de entender. 99%, na verdade 98,5% da população nacional, mundial, ela é auditiva, visual e mecânica. Ela precisa ouvir, ver e escrever para aprender, que sou eu tenho certeza que é você também. Agora, se você é 1% da população brasileira que só precisa ver, tranquilo, só ouve e fica ouvindo e vendo que você vai aprender tudo. E ainda tem 0,5% que você pode classificar, por exemplo, que são os deficientes visuais. Esses aí fecham o olho, mesmo eles não tendo visão, eles não prestam atenção de olho aberto não, é instintivo. Eles fecham o olho e tudo que eles ouvem, eles captam para a prova. Mas esse não é nosso caso, porque a gente divide as nossas ações de acordo com os nossos sentidos. Então você tem que anotar. Anota aí. A forma, em regra, é escrita e é quase em regra geral. Existe uma exceção da exceção que está na Lei 9.784 de 99, que é o Processo Administrativo Federal, que diz que alguns atos, em muita exceção, são considerados o quê? Pode ser ato verbal. Não é o nosso caso aqui. A gente vai considerar como está engessado no escrito, correto? Motivo. Motivo é você vai exteriorizar o porquê você fez aquilo. Eu já vou dar o exemplo, você vai entender. Objeto. Objeto é o próprio ato que está sendo feito. Olha só, meu povo. No caso da demissão. Competência. Lógico, está prescrito em lei. Por exemplo, se você estiver dentro do poder executivo da União, uma demissão que der em você, por exemplo, você está no Departamento de Polícia Federal. Uma demissão que dá em você, a competência é o Presidente da República. Para o cara te demitir num PAD, a finalidade tem que ser pública e a forma tem que ser escrita. Motivo, o que é o motivo? Ele vai escrever lá, o servidor foi demitido com fruto no artigo 132, baseado na improbidade administrativa, que dá demissão a bem do serviço público de acordo com o parágrafo único do artigo 132. Ele vai chegar e vai exteriorizar os motivos que determinou aquilo. E o objeto? O objeto nada mais é do que a própria o quê? Demissão. Evandro, e se o objeto for uma aposentadoria? Vai ser aposentadoria. E se o objeto for a licença, é a própria licença e a própria autorização. Correto? Beleza. O que eu vou tratar primeiro aqui? Antes de explodir o ato, eu vou tratar o mais complicado, que é a competência. O que ela se divide. O que a competência representa? Meu povo,
a competência é considerada obrigatória. Ou seja, se o presidente da República tem a competência na lei, ele tem que exercer, ele não pode dizer que ele não vai querer exercer. Irrenunciabilidade, ele não pode renunciar, ele não pode chegar e falar assim, eu não quero ter o desprazer de demitir o servidor, ele não pode fazer isso. Só que essa irrenunciabilidade, ela é relativa, ela não é absoluta. Por quê? Porque existe um instituto, por exemplo, da delegação de competência, que ele pode passar para um subordinado. Lembrando que para se delegar não pode ser ato de caráter o quê? Exclusivo. Intransferível, também a competência nunca é transferível, tá? Você não transfere essa competência para outra pessoa. Agora, toma cuidado, existe competência de natureza privativa, onde você pode passar a competência para outra pessoa momentaneamente, mas você não está transferindo definitivamente para ela. Por exemplo, está lá na lei assim, a competência para demitir é privativa do presidente da República, então ele pode delegar, ele pode momentaneamente passar para outra pessoa fazer. Então ela não é nem renunciável absolutamente, porque ele pode momentaneamente renunciar de fazer aquilo para passar para outra pessoa, e também ela não é intransferível absoluta. Ela porque ele pode transferir momentaneamente. Imodificável, a competência não pode ser modificada pela vontade do agente. Somente a própria lei pode modificar a competência. Por exemplo, se a competência vier escrita lá, é competência exclusiva do presidente da República, ele não pode mudar aquilo para privativa por ele mesmo, para poder delegar para outra pessoa, somente lei. E ela é imprescritível, ou seja, somente a lei, a própria lei, pode chegar e acabar com a competência. Mudar a competência, determinar a competência de outra forma. Agora, toma cuidado, porque a imprescritibilidade dela também é classificada como relativa. Porque lá no artigo 54 da Lei 9.784 de 99, que é o processo administrativo federal, diz o seguinte, que o prazo decadencial de efeitos benéficos para os terceiros decai em 5 anos. Isso para anular os atos. O que quer dizer? Primeira coisa, se você tem um ato administrativo, você tem uma competência dentro do ato administrativo para punir alguém. Os de má fé são imprescritíveis. Se o cara tiver de má fé, você pode aplicar a competência a qualquer tempo. Mas, por exemplo, tem alguns efeitos que geram em cima de terceiro de boa fé. O cara que não tinha nada a ver com a história. Esses aí, há um prazo decadencial de 5 anos, onde a administração pública tem para poder destruir, anular esses atos, se eles sofrerem o quê? Efeitos benéficos para terceiros. Só grave o prazo decadencial de 5 anos, porque a gente vai entrar num exemplo bem profundo ali e a gente vai bater nesse tópico de novo agora mesmo, entendeu? Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar dar uma passada de lá para cá, num reflexo, e depois a gente vai trabalhar todos os elementos. Vem aqui comigo, para ficar dinâmica a nossa aula na web. Eu dei ato administrativo e dei o conceito, que é a manifestação unilateral, ou seja, compulsória, onde a administração pública, que são essas 8 pessoas, a administração direta ou indireta, tem nessa qualidade, ou seja, o agente público tem que estar trabalhando para poder adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir ou declarar direitos e obrigações a si próprio. Eu dei 2 exemplos, que é a demissão e a aposentadoria, a terceiros, licença e autorização. Falei que obrigatoriamente todo ato administrativo tem 5 elementos. Fiz a musiquinha, COFINFOMOB, COFINFOMOB, a gente vai trabalhar o COFINFOMOB. Falei para vocês que o primeiro elemento é o mais complicado. Antes de explicar o conjunto, eu explico sempre o primeiro. Eu disse que o primeiro, a competência tem que ser obrigatória, irrenunciável, intransferível, imodificável e imprescritível. Só que eu dei aqui as determinações. Cuidado que a irrenunciabilidade é relativa, você pode colocar também iuris tantum. Olha aqui, pode vir na sua prova assim, ó, iuris tantum, porque ela admite a delegação. E ela pode ser também intransferível. Por que ela é intransferível? Você não pode transferir definitivamente, mas pode ser transferido momentaneamente no mesmo instituto. Do quê? Da delegação. Imodificável. Somente a lei modifica. A vontade do agente não modifica a lei. Imprescritível, ela na regra é imprescritível, mas também não é absoluto, é relativo, porque a lei pode prever prazos prescricionais
E o prazo decadencial de efeitos benéficos para terceiro decai em 5 anos, no poder da administração anular esses atos. Vamos trabalhar isso aí daqui a pouco, correto? Então vamos seguir agora e trabalhar os elementos e requisitos do ato administrativo de uma forma toda junta, de uma forma concatenada, beleza? Vamos agora trabalhar os elementos e requisitos de uma forma geral. O que a gente trabalhou? A gente trabalhou a competência. Agora a gente vai trabalhar a competência, finalidade, forma, motivo e objeto e dando vários exemplos para que vocês não errem, correto? Vamos começar dizendo o seguinte, que o COR é a competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Existem 2 tipos de ato administrativo gerais. A gente tem os atos administrativos que são vinculados e os atos administrativos que são discricionários. O que quer dizer isso? Eu tenho um ato administrativo que é enraizado de conveniência e oportunidade e eu tenho isso aqui é chamado mérito do administrador público, mérito. Ou seja, a melhor forma de agir obedecendo a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, razoabilidade e proporcionalidade, ou seja, os princípios da administração pública. E eu tenho os atos vinculados, são aqueles atos que não geram margem de escolha, não geram margem de escolha para o administrador. Vamos trabalhar eles agora da seguinte forma, olha só que legal, isso aqui é bem bacana de entender. A competência tem que estar enraizada na lei, não pode mexer. Finalidade sempre pública, não pode mexer. Forma sempre escrita, não pode mexer. Então eu vou falar que todos os atos, sejam eles vinculados ou discricionários, obrigatoriamente os 3 primeiros elementos são o quê? Vinculados. Por isso é que as provas dizem o seguinte, tanto faz se o ato administrativo é vinculado ou o ato administrativo é discricionário, ainda assim, todos os 3 primeiros elementos de qualquer ato é sempre o quê? Vinculado. Evandro, quer dizer que pode existir um ato administrativo discricionário que ele tem uma margem de vinculação? Lógico, os 3 primeiros do ato discricionário é vinculado. Aí você fala assim, como é que eu descubro se um ato discricionário é vinculado? Fácil. Aqui, motivo e objeto está o cerne ou o núcleo, aonde você separa se um ato é discricionário ou se ele é vinculado. É aqui que eu descubro. Dá um exemplo, Evandro, um ato administrativo vinculado, um ato de licitação normal. Eu tenho que licitar. Competência está na Lei 8.666, finalidade pública, forma escrita. O motivo você tem que dizer o porquê que você está licitando. Exteriorizar são os motivos fáticos e de direito, por que você está fazendo aquela licitação. E o objeto da licitação não tem por onde correr, está engessado. Então, se você tem a competência, finalidade e forma vinculado, motivo e objeto vinculado também, o seu ato naturalmente é vinculado, não gera mais de escolha. Agora, você pode ter um ato administrativo discricionário, ou seja, aquele que você pode ou não motivar e pode escolher o objeto. Dá um exemplo Vamos ali na frente para a gente ver um exemplo aqui nessa parte do quadro, um exemplo de ato administrativo discricionário. Por exemplo, olha, a remoção de um servidor é um ato tipicamente discricionário. Por quê? Imagine a seguinte situação hipotética. Imagine que você está trabalhando no Departamento de Polícia Federal. Aí você fala assim, pô, Evandro, eu não estou fazendo curso para o Departamento de Polícia Federal, você está botando DPF, porque departamento é um órgão dentro da União que todo mundo entende, né, meu povo? Estando você fazendo ou não concurso para a Polícia Federal, você vai entender, seja Departamento de Polícia Rodoviária, seja Receita Federal, os órgãos mais famosos, aí fica mais fácil, né? Pensa comigo aqui. Existe a superintendência que dá uma ordem para uma delegacia que é para remover o servidor aqui de Cascavel, no Paraná, que é onde eu tô, tá, meu povão? Lá para o Amapá. Pô, você acha que o cara vai querer sair de Cascavel, amigo, que é o paraíso, ir para Amapá? Você tá maluco? E se você passar em qualquer serviço público federal, escolhe vir aqui para Cascavel, que aqui é bom pra caramba de morar. O clima é bonito, o lugar é lindo, aqui é tudo bonito. Aí tem 3 servidores, servidor 1, servidor 2, servidor 3. Eu acabei de dizer para você que o ato administrativo de remoção é tipicamente o quê? Discricionário. Mas olha que legal, mesmo ele sendo discricionário, a competência para remover o cara tem que estar prescrita em lei. A finalidade tem que ser pública e a forma tem que ser escrita. Então não tem jeito, COFIFO sempre é o quê? Vinculado. Agora, motivo e objeto.
E aí, Evandro, o objeto é a remoção. Tudo bem, já está determinando. Mas o motivo, eu preciso dizer o porquê que eu vou pegar o servidor 3 e jogar ele para cá? Não, você não precisa dizer. Você não precisa declarar o que gerou você jogar ele para cá. Não precisa declarar, você não precisa expor os motivos determinantes. Você não precisa chegar e falar, estou removendo o servidor por isso, isso, isso. Você simplesmente fala que tem competência, finalidade pública, forma, escrito, o objeto é remoção, e você olha para o cara e diz, ó, necessidade de serviço, não vou motivar, foi ordem, faculdade do poder hierárquico, então acabou. Olha aqui mais um dado legal. Acabei de falar para você que a remoção é um ato tipicamente discricionário, onde o COFIFO obrigatoriamente é vinculado, o motivo você não precisa dizer, então se você tem escolha de dizer ou não, um ato é discricionário, e o objeto é a remoção. E mais, se você não está punindo o cara, você está dando uma ordem, a faculdade do poder é o quê? Hierárquico. Tranquilo? Sem muito problema, né? Então vem para cá. Então acabo de dizer para você que competência, finalidade, forma, motivo e objeto são os que declaram os elementos que compõem o ato. Pode ser vinculado e pode ser discricionário. Acabei de falar para você que o motivo você não precisa declarar se você tiver um ato que é discricionário. Mas tem que tomar cuidado, tá? Existem as exceções. Exceção. Vamos colocar as exceções? Qual é a exceção que você está dando, Evandro? Se você quiser anotar aí no seu caderno, é o seguinte. Esse, apesar que tem no material de apoio também, mas eu costumo dizer que se você anotar é muito bacana. Eu coloco no material de apoio, no PDF, mas se você anotar é lindo demais, porque vai te ajudar a concatenar as ideias. O que você vai colocar são os atos discricionários que, mesmo sendo considerado discricionário, obrigatoriamente a motivação tem que estar lá. Exemplo, atos de caráter punitivo, as punições, atos de caráter punitivo e atos que onerem a administração. O que quer dizer isso aqui? Atos que onerem a administração. Imagine que o prefeito tem a rua A, B, C e D para poder asfaltar em uma verba só. É ele que escolhe. Ele escolhe se é a rua A, se é a rua B, se é a rua C, se é a rua D. Se ele escolheu o objeto, o ato é discricionário. Mas obrigatoriamente ele tem que motivar, ele tem que dizer o que ele está fazendo. Por quê? Porque ele está onerando a administração. E outra, por exemplo, um ato de caráter punitivo. Quando você responde um PAD, a comissão do PAD orienta a te dar 60 dias de suspensão. A pessoa responsável por te punir com suspensão de 60 dias, ela pode escolher o objeto e não dar 60, dar 70, baseado nas provas nos autos. Ela pode, inclusive, diminuir para 30 dias, ou inclusive dar uma advertência, ou até mesmo uma demissão. Então, se ela pode escolher o objeto, o ato continua sendo o quê? Discricionário, mas obrigatoriamente ela tem que motivar esse ato. Ela tem que dizer, com fulcro no artigo tal, estou demitindo e não suspendendo o servidor. Obrigatoriamente os atos de caráter punitivo e que oneram a administração têm que obrigatoriamente ser o quê? Motivados, mesmo que sejam discricionários. Tá aí o esqueminha. Competência, finalidade, forma, motivo e objeto, sendo que a competência, finalidade e forma obrigatoriamente tem que ser vinculado. Motivo e objeto é o núcleo que separa um ato vinculado de um ato discricionário. O motivo no ato discricionário não precisa ser declarado em regra, senão não tem o porquê o ato ser discricionário. Só que em alguns atos discricionários precisa sim, atos de caráter punitivo e atos que onerem a administração. Lembrando que o ato vinculado é aquele que não dá mais de escolha e o ato discricionário é aquele que trabalha conveniência, oportunidade e mérito. Dei uma dica bem legal, porque eu falei para você que a remoção, que é teor, que cai sempre em concurso público, é a forma de deslocamento do servidor lá da 8.112,90, é um ato tipicamente discricionário, faculdade do poder hierárquico. Quando você tem competência, finalidade e forma vinculado, porque é sempre vinculado, motivo e objeto, você pode escolher. Nesse caso, o objeto está enraizado, que é a remoção, mas o motivo você não precisa declarar. Se você pode declarar ou não, você sabe que o ato é discricionário. Catou o servidor, trouxe ele para cá, você sabe que não precisa declarar os motivos no ato. Correto? Terminamos aí uma parte do ato administrativo, vamos continuar com a sequência, onde a gente vai trabalhar a teoria dos motivos determinantes. Continue comigo, não descanse, porque descansar é para depois que você passar no concurso público. Um abraço.